O trabalho de reconstrução na cidade de Xanxerê, no oeste do estado, atingida por um tornado há 30 dias. Os 65 anos da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. A visita ao Parque Tecnológico da usina de Itaipu, no Paraná, onde funciona o primeiro centro de energias renováveis da América Latina. Gente que faz a diferença. Campanha da Assembleia Legislativa é apresentada no sul do estado. Agora, no Notícias da Semana. O tornado que atingiu Xanxerê completou um mês. O fenômeno durou poucos minutos, mas foi suficiente para devastar parte da cidade. Desde então, famílias tentam restabelecer a rotina e reconstruir as casas destruídas. A repórter Denise Félix e os cinegrafistas Umar Nunes voltaram ao município para mostrar os trabalhos de reconstrução. A vida em Xanxerê ainda não é a mesma. As marcas do tornado estão presentes nas ruas, nas casas e nas pessoas. Emanuele lembra como se fosse ontem tudo o que passou no dia 20 de abril. Foi daqueles momentos de desespero, que era muita gritaria, não era só nós gritando, era o barulho do tornado, eram pessoas gritando, né? E quando passou que nós levantamos, que o pai disse que eu podia me levantar, que eu olhei, a gente não tinha teto na cabeça, era tudo quebrado, não tinha onde pisar, porque estava tudo dentro de casa. Era tesoura de telhado de vizinho, era caibros, era blocos de concreto, né? Aí quando a gente viu, a primeira coisa que a gente foi é agradecer, porque a gente não sofreu um arranhão. Um vídeo gravado pelo pai de Emanuele mostra como ficou o local em que moravam. Foram muitos estragos. Pedaços de madeira, telhas e entulhos se espalharam por toda parte. Em poucos minutos, o lugar ficou irreconhecível. Em toda a cidade, 78 casas desabaram com o tornado. Outras 260 foram atingidas parcialmente. A prefeitura vai refazer o planejamento orçamentário deste ano em função dos custos para a recuperação da cidade. E o governo do estado vai entregar casas pré-moldadas aos que perderam tudo, além de outros recursos já garantidos ao município. A cidade está envolvida na reconstrução, o município está dando todo o apoio necessário, estamos recebendo o apoio do governo do estado, estamos recebendo o apoio do governo federal também, no sentido de minimizar, pelo menos, a situação de cada família que foi atingida. O foco hoje da Defesa Civil é a reconstrução das residências que foram completamente danificadas. Nós estamos aguardando a liberação dos recursos a nível do governo federal. Juntamente com esse passo, nós estamos fazendo o plano detalhado de resposta para a reconstrução das casas que foram parcialmente danificadas. 4 pessoas morreram na tragédia, outras 539 se feriram. Muitas pessoas ficaram traumatizadas com o que aconteceu e, aos poucos, começam a retomar a vida com um novo olhar. Às vezes, quando eu vou e vejo algum vídeo de alguma coisa que aconteceu, e penso assim, eu estava no meio de tudo aquilo, meus filhos estavam ali, 2 crianças inocentes que não aconteceu nada, então só agradecer mesmo que eles estão bem, que a gente está seguindo a vida, apesar dos pesares. Prevenção é a palavra de ordem quando o assunto é desastres naturais. Para disseminar essa ideia, Santa Catarina promoveu a Semana Estadual da Defesa Civil. Um estudo publicado pelo Banco Mundial em 2012 mostra que Santa Catarina está entre os estados brasileiros mais atingidos por desastres naturais nos últimos anos. De 1991 a 2010, o estado registrou 12% de todas as catástrofes ocorridas no Brasil, apesar de representar apenas 1,2% do território brasileiro. Os desastres mais comuns são estiagens e enchentes, e o mais recente foi o tornado que atingiu Xanxerê há um mês. A redução dos riscos de desastres foi tema de debate no primeiro dia da Semana Estadual de Proteção e Defesa Civil. O professor britânico Alan Lavelle, que vive na Costa Rica, é referência internacional em gestão local de risco de desastres e fez uma palestra sobre a Conferência Mundial de Sendai, no Japão,
realizada em março. O objetivo principal da conferência da ONU realizada no Japão foi obter um novo quadro mundial para a gestão de riscos de desastres naturais, visando reduzir a mortalidade e as perdas econômicas produzidas por essas catástrofes. Só nos últimos 10 anos, os desastres naturais provocaram a morte de pelo menos 700 mil pessoas em todo o mundo. Aproximadamente 1.700.000 foram afetadas de alguma forma e as perdas econômicas chegaram a quase US$ 1,5 trilhão de dólares. Durante a palestra, o pesquisador Alain Lavelle explicou que o encontro em Sendai atualizou o acordo histórico alcançado uma década atrás para a redução das perdas. Após a conferência de Hyogo, também no Japão, em 2005, houve redução em cerca de 1 bilhão no número de pessoas diretamente afetadas por desastres naturais na Ásia, onde ocorre a maioria das catástrofes. Uma das metas traçadas no Marco de Sendai é a redução significativa até 2030 de mortes, destruição e deslocamentos provocados por desastres naturais. Segundo o professor, há uma necessidade crítica e urgente de antecipar, planejar e reduzir os riscos para proteger as pessoas, comunidades e países. O desafio principal não é a resposta a desastres. A resposta é algo que a Defesa Civil e outros órgãos han hecho historicamente, tienen que mejorar y seguir mejorando. Pero si queremos evitar el riesgo y evitar los desastres, tenemos que darnos cuenta que los riesgos que anteceden los desastres se derivan principalmente de fallidos procesos de desarrollo, incluyendo la pobreza como generador de condiciones de vulnerabilidad, mal uso del suelo, mala ubicação das instalações físicas de escolas, etc. Depois da palestra, foi realizada uma mesa redonda para discutir os desafios para a implementação do Marco de Sendai no Brasil. Participaram representantes da Defesa Civil Nacional, do Estado de Santa Catarina, de Blumenau e do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. Nós temos que atacar o problema de frente, não adianta ficar voltando para os mesmos lugares e salvando as mesmas pessoas. Os deslizamentos de Salvador aconteceram exatamente onde vem acontecendo nos últimos anos. Xanxerê já teve muitas ventanias, né? Nós temos que revisitar a questão de como é que estão sendo construídas essas casas, modificar os códigos de construção. Então, essa realidade ela tem que ser incorporada. Nós temos que ter ações para reduzir esse risco. Não podemos ser um país que fica apagando esse incêndio. Nós temos que reduzir os riscos. Ao invés de eu me preocupar em não acontecer o problema com a população, o meu foco em algumas defesas civis ainda é espera acontecer o problema e auxilia da maneira que for possível. Isso não pode continuar acontecendo, a gente tem que mudar isso definitivamente e fazer com que a prevenção seja realmente um enfoque maior. Pessoas que contribuíram no último ano para a proteção e defesa civil em Santa Catarina foram homenageadas. O reconhecimento marca a passagem da Semana Estadual da Defesa Civil, como conta a repórter Ariane Dorigatti. Todos os anos, a Secretaria de Estado da Defesa Civil faz a entrega da Medalha do Mérito governador Colombo Machado Salles, em reconhecimento pelo trabalho de personagens e entidades em defesa das pessoas em situação de risco. Essa comenda, eu acredito que ela ajuda também, né, a valorização e também fazer com que mais pessoas, né, participem da Defesa Civil de Santa Catarina, que ela é feita pela participação do voluntariado, né? A Defesa Civil é o povo, né? E o Estado tem a grande missão de estruturar, de organizar, de apresentar as diretrizes, de fazer seus planos de contingência, de preparar o Estado e preparar a população para um momento diferente de enfrentamento aos desastres, que é isso o principal objetivo do governo de Santa Catarina hoje. 5 parceiros da Defesa Civil do Estado receberam a comenda. Gilberto Ock, ministro da Integração Nacional, e o general Adriano Pereira Júnior, secretário nacional da Defesa Civil, enviaram representantes para a cerimônia. O comandante do Corpo de Bombeiros, Major Walter Parisotto, e o coordenador regional da Defesa Civil de Xanxerê, Luciano Peri, também receberam a Medalha do Mérito Colombo Salles. O CIMEPAR, Sistema Meteorológico do Paraná, entidade parceira da Defesa Civil Estadual, recebeu a homenagem pelos serviços prestados à Secretaria.
A Defesa Civil do Estado de Santa Catarina foi criada há 42 anos na gestão do então governador Colombo Machado Salles. Com a atuação nos 295 municípios catarinenses, de acordo com o Ministério da Integração Nacional, é uma das mais atuantes do país. A Defesa Civil de Santa Catarina é uma defesa civil muito bem estruturada, tanto com recursos humanos, materiais, e o mais importante, ela é uma secretaria que permeia todo o Estado. Ela vai para o interior do Estado através das suas regionais e com isso consegue chegar mais próximo aos municípios. Seja fazendo prevenção, seja fazendo resposta ao desastre. Então a Defesa Civil que está presente consegue de maneira articulada trabalhar integrando os diversos setores e chegando lá na ponta onde precisa, que é nas pessoas. Para o presidente da Comissão de Proteção Civil da Assembleia Legislativa, deputado Patrício Destro, do PSB, Santa Catarina dá exemplo de organização. A gente sabe que no estado que nós estamos, a defesa civil é assunto prioritário, né? Principalmente porque muita gente não sabe, mas nesse pedacinho de terra aqui ao sul do hemisfério sul, é o local que mais acontece catástrofes no planeta. Então, mais do que nunca, nós temos uma necessidade pertinente de estar trabalhando diariamente a questão da defesa civil. Santa Catarina já tem know-how nessa questão, mas é preciso continuar investindo para nós não sermos pegos cada vez que existe uma catástrofe, alguma questão climática que fere com as nossas famílias e com nossos municípios. Reinstalada a Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura. Os detalhes em instantes. O Notícias da Semana volta já. O presidente da Comissão de Agricultura, deputado Natalino Lázari, do PR, pretende levar ao governo a proposta de implantação em Santa Catarina de um projeto que aproveita o biogás de atividade pecuária com a construção de gasodutos ligados a pequenas centrais termoelétricas. Para colher subsídios, o parlamentar visitou o Parque Tecnológico de Itaipu, no Paraná, onde funciona o primeiro centro de energias renováveis da América Latina e conheceu projetos de sucesso na região. Veja na reportagem de Maria Helena Salles. Na usina hidrelétrica de Itaipu, funciona um Centro Internacional de Energias Renováveis, o CI Biogás, com 11 unidades de demonstração. Uma delas é o projeto Ajuricaba, que fica no município de Marechal Cândido Rondon, a 180 quilômetros de distância. É um condomínio de agroenergia para a agricultura familiar. Aqui, 33 propriedades rurais de pequeno porte contam com biodigestores para a produção de biogás, ligados por gasodutos a uma microcentral termoelétrica. O projeto Ajuricaba é um modelo que pode ser implantado em qualquer região produtora de animais. Aqui, os agricultores aproveitam os dejetos de suínos e bovinos para gerar energia. E ainda há a possibilidade de vender o excedente para alimentar a rede pública de eletricidade. O que antes poluía o meio ambiente, agora pode gerar lucros para o produtor. O deputado Natalino Lázari, do PR, veio conhecer de perto este projeto. Ele é presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa e quer incentivar o governo do estado a adotar o modelo em Santa Catarina. A ideia é construir várias centrais termoelétricas como esta na região oeste, que é a maior produtora de suínos do país. Aqui no projeto Ajuricaba, por enquanto, os agricultores utilizam o gás produzido e também usufruem de outros benefícios. Não tem mais cheiro, não tem mais mosca. Na qualidade do leite eu estou ganhando 2 centavos a mais, porque ficou mais higiênico, né? No biofertilizante, que eu não preciso comprar adubo químico, né? E o biogás dentro da propriedade. Na sede da Itaipu Binacional, o deputado Natalino Lázari se reuniu com o superintendente da Assessoria de Energias Renováveis de Itaipu, Cícero Bley Júnior, considerado um dos maiores especialistas em biogás do país. Ele se entusiasmou com a possibilidade de implantação do projeto em Santa Catarina. Uma definição clara de fazer um programa acima dos interesses das instituições, ou seja, um programa realmente de Estado, que a economia estadual possa encontrar nesse processo uma saída
para um gravíssimo problema que mais cedo ou mais tarde está chegando na produção de Santa Catarina, que é o impedimento do aumento de escala por falta de sustentabilidade da principal atividade de Santa Catarina, que é a produção de alimentos. O Centro de Energias Renováveis de Foz do Iguaçu é o primeiro do gênero na América Latina e o primeiro do mundo com ênfase em biogás e integra a rede internacional da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. A visita deu ao deputado os subsídios necessários para iniciar as negociações com o governo do estado. O meu sonho é que um dia Santa Catarina encampe esse projeto. Até porque nós vivemos, especialmente na região oeste, onde eu vivo, onde eu vivi, me criei e vivi, nós temos esses sérios problemas ambientais. E nós estamos jogando fora na natureza e prejudicando a natureza uma fonte energética incalculável. Santa Catarina tem esse potencial e o meu sonho é ver isso definitivamente implantado como programa de governo. Os deputados do Fórum Parlamentar Catarinense, que propõem alterações no Pacto Federativo, se reuniram esta semana na Assembleia Legislativa. Em pauta, a apresentação do relatório final. O relator do Fórum Parlamentar Catarinense, deputado Leonel Pavan, do PSDB, entregou nesta quarta-feira o documento final com as mudanças propostas pela comissão. Entre os pontos destacados no relatório, a autonomia dos estados para legislar sobre descriminalização, propaganda comercial e agronegócio, a redistribuição dos recursos federais e a destinação mínima de 10% da receita corrente bruta da União para ações e serviços públicos de saúde. Além disso, há ainda a federalização do ensino básico integral e a possibilidade de que 3% do eleitorado brasileiro, distribuído em 14 estados, proponha emendas à Constituição Federal. Com o relatório em mãos, o presidente do Fórum, deputado Fernando Coruja, do PMDB, deve encaminhar o documento na próxima quarta-feira ao presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, do PSD. A partir daí, o presidente deve designar uma comissão para que se faça análise do relatório. A proposta do Fórum é mobilizar as demais assembleias legislativas para elaborarem uma emenda constitucional. Os projetos que estamos apresentando não são projetos de interesses apenas do Estado de Santa Catarina, são projetos para o Brasil. Nós estamos falando muito aqui sobre o Pacto Federativo, falando sobre saúde, falando sobre educação. E agora, depois de analisado pela comissão, nós, se aprovado, iremos buscar apoio de mais 13 assembleias legislativas do Brasil. Porque quando Santa Catarina e mais 13, teremos a maioria e poderemos transformar isso em lei que será analisado pelo Congresso Nacional. Reinstalada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura. O colegiado elegeu o presidente e o vice-presidente. Veja na reportagem de Denise Félix. José Ney Ascari, do PSD, é o novo presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Suinocultura. Neudi Sareta, do PT, foi eleito vice. O próximo passo é realizarmos em junho uma reunião de trabalho. O agronegócio ocupa em Santa Catarina um espaço importante no cenário econômico. E a suinocultura tem uma participação importantíssima no agronegócio catarinense. A Assembleia não poderia deixar de criar um espaço para debater um tema tão importante para a nossa economia. Na reunião, o presidente da Associação Catarinense de Criadores Suínos, Losivânio de Lorenzi, e o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Agricultura, Ayrton Spies, falaram sobre a importância da produção catarinense no país. Santa Catarina é responsável por 25% dos suínos no Brasil, além de ser um estado livre de peste suína clássica. Quando a OIE nos dá o certificado de área livre de peste suína clássica, é mais uma credencial que o estado de Santa Catarina tem para conquistar mercados premium, como o caso do Japão, o caso dos Estados Unidos, a Europa. Ainda estamos trabalhando também para a abertura do mercado para a Coreia do Sul. Isso significa mais renda para os produtores e mais sustentabilidade para a nossa agroindústria.
A gente sabe que às vezes a rentabilidade não é sempre garantida para o produtor e essas oscilações de mercado, como aconteceram nos últimos meses, sempre tira a esperança do produtor na atividade. Então a frente parlamentar ela estará junto regulamentando isso para que o produtor não trabalhe com prejuízo no campo, que ele tenha lá no campo a certeza de que aquilo que ele vai produzir, além de cobrir os custos de produção, vai trazer um lucro para que ele tenha qualidade de vida para toda a família lá no meio rural. A Assembleia Legislativa criou nesta semana uma nova frente parlamentar. O colegiado vai buscar o fortalecimento dos portos e aeroportos do Estado. Coordenada pelo deputado Patrício Destro, do PSB, a frente tem como principal objetivo acompanhar as políticas públicas para o setor. O desenvolvimento de portos e aeroportos e as necessidades de cada unidade também estão na pauta dos trabalhos. Na primeira reunião, estiveram presentes representantes de todos os portos do Estado. A gente sabe que o Estado precisa e tem uma necessidade de estrutura da sua malha viária, da sua malha aeroportuária e também dos portos. E a gente quer abrir esse espaço agora para essa discussão. Alguns assuntos poderão ser debatidos, discutidos e encaminhados via governo do Estado, mas muitos desses pedidos têm que ser discutidos em Brasília. E nós queremos ser esse agente para estar, de uma certa forma, ajudando eles a fazer a interlocução do Estado ou do governo federal com o pessoal dos portos, dos aeroportos, para a gente poder ganhar com isso. O diretor de Transportes da Secretaria de Estado de Infraestrutura, José Carlos Miller Filho, salientou a importância de trazer essas questões para o debate no parlamento, somando forças políticas e garantindo que projetos realmente saiam do papel. É uma maneira da gente começar a entender o problema como um todo, deixar de ser pontual ou discutir hora só Itajaí, hora só São Chico ou Imbituba, e os aeroportos que também fazem parte dessa comissão, para se discutir de uma maneira bem mais com uma visão de Estado, né? Claro, vindo do Poder Legislativo, que tem essa obrigação de representar um anseio da sociedade, mas que também se envolve muito em botar a mão na massa, definindo o que se quer fazer do Estado em relação a esse grande e importante meio que são os meios de exportação e importação dos produtos que aqui se faz. A seguir, Gente que Faz a Diferença. A campanha da Assembleia Legislativa é apresentada a lideranças empresariais e políticas do sul do estado. Notícias da semana, volta já. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, apresenta a campanha Gente que Faz a Diferença para lideranças empresariais e políticas lá no sul do estado. Merizio foi a Tubarão acompanhado do deputado José Ney Ascari, do PSD, como mostra o repórter Tiago Toscani. O tom do encontro em Tubarão, no sul do estado, teve como pano de fundo a nova campanha institucional da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Gente que Faz a Diferença. Segundo o presidente do parlamento, deputado estadual do PSD, Gelson Merizio, uma ação que faz parte da proposta inicial desse trabalho, que é a de ampliar o debate além das peças publicitárias. O objetivo é falarmos com dados aquilo que está acontecendo em Santa Catarina e, com isso, trazermos tranquilidade ao investidor, ao consumidor, com a certeza de que teremos um bom ano neste ano que está em curso. As histórias de superação e de força de diversos catarinenses que ilustram a campanha foram mostradas no telão. Exemplos que fazem jus a tudo de positivo que acontece por aqui. Só no ano passado, por exemplo, Santa Catarina foi o estado que mais gerou empregos no país. Foram quase 54 mil novas vagas. Um lugar que tem gente que faz a diferença. Veja muitos exemplos em gentequefazadiferença.sc.gov.br. O deputado estadual do PSD, José Ney Ascari, que também acompanhou o evento, destacou a importância dessa aproximação, tanto para falar das ações do governo e da Assembleia, quanto para enfatizar o espírito da campanha. Nosso estado é um estado diferenciado no comparativo com outros estados da federação, justamente porque tem um povo aguerrido, um povo trabalhador e também porque tem ações públicas acontecendo que atendem, de certa forma, os anseios da nossa gente.
Na plateia, a presença de lideranças locais dos cenários empresarial e político. Muitas vezes, se a gente esquecer um pouquinho de falar essa palavra crise, a gente vai conseguir fazer muitas coisas boas e com certeza nós vamos encurtar e facilitar a passagem desse momento um pouco mais crítico. Ao final do evento, o presidente da Associação Empresarial de Tubarão, Murilo Bortoluzzi, entregou para o presidente da Assembleia Legislativa um documento com as prioridades da região. Há quase 20 anos, uma lei federal instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento. A ideia era garantir água de qualidade suficiente para a geração atual, mas também para as futuras. Uma audiência pública debateu o tema aqui na Assembleia Legislativa. A lei federal determina a implantação da política de recursos hídricos do Estado. O objetivo da audiência foi o de ampliar o debate para que isso seja construído coletivamente. A audiência foi aprovada pela Comissão de Legislação Participativa, presidida pelo deputado César Valduga, do PCdoB. Não existe hoje um controle, né, uma agência que é reguladora, que regule tanto a questão do consumo, né, desse bem vital à vida. E nós queremos, nesse dia de hoje, ouvir, enfim, os agentes ambientais de respectivos regiões do estado de Santa Catarina no que tange a questão do gerenciamento dos recursos hídricos no estado. Quem solicitou o encontro foi o deputado estadual do PT, Padre Pedro Baldissera. É ele o presidente do Fórum Parlamentar do Aquífero Guarani e das Águas Superficiais. O parlamentar destacou a importância desse debate para Santa Catarina. A audiência pública, ela se coloca como a ouvinte que a sociedade tem a partir das bacias hidrográficas esparramadas por todo o nosso estado de Santa Catarina, para que a gente possa efetivamente implantar em Santa Catarina a política de recursos hídricos, acompanhando o Plano Nacional da Política de Recursos Hídricos, que é desde 1997. De acordo com o deputado, a lei federal que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos reconhece que a água é um recurso natural limitado e que deve sim ser conservado. Mas, segundo ele, Santa Catarina tem alguns desafios para que isso se concretize. Nós temos, entre eles, né, efetivamente implantar a política, né? Dentro dela está a questão da outorga, né? E ao mesmo tempo, quando nós falamos da outorga, nós falamos da cobrança dos recursos hídricos, da água e, portanto, nesse sentido, efetivar também a autonomia de todos os comitês no sentido de implantar, né, o plano dentro das suas bacias hidrográficas. Foram justamente esses desafios que trouxeram representantes de diversas entidades até o plenarinho da Assembleia, onde a audiência foi realizada. O presidente do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas destacou o trabalho dos 16 comitês espalhados pelo estado e, principalmente, as dificuldades enfrentadas por eles no caminho para que a política de recursos hídricos seja de fato implantada. Boa parte dos comitês de Santa Catarina, são 16, ainda não tem um plano de bacia, que é exatamente o planejamento que cada bacia cada comitê vai realizar, de modo que nós possamos realmente ter a gestão efetiva e a garantia da segurança hídrica. O diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado também participou das discussões. Ele destacou que a gestão dos recursos hídricos também passa pela questão do saneamento. 60% das doenças transmissíveis é por questão de água contaminada. Nos hospitais temos lá dengue, cólera, leishmaniose, tifo, hepatites, diarreias. Então não adianta só fazer hospitais, nós temos que fazer a saúde preventiva. Se nós fizermos só hospitais, nós não atenderemos a demanda, estaremos enxugando gelo. Daí a importância da consciência dos administradores públicos, seja eles municipais, estaduais ou federais, a importância dessa ligação da preservação e da utilização dos recursos hídricos. Participaram da audiência ainda representantes da Casan e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.
A Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, comemora 65 anos. Ela foi criada em 1950, integra mais de 50 mil empresas no setor industrial do estado. A cerimônia em homenagem à Fiesc foi realizada no plenário Osni Regis. Vários representantes do setor participaram do evento, que contou com um vídeo institucional contando um pouco da história da entidade. A cerimônia em homenagem aos 65 anos da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa. Vários representantes do setor participaram do evento, que contou com um vídeo institucional contando um pouco da história da entidade. Produzindo, inovando, multiplicando esforços. O presidente da Fiesc, Glauco José Corte, falou sobre as principais conquistas da federação ao longo dessas últimas décadas. A Fiesc foi protagonista de muitas ações e iniciativas no estado, tanto na área de infraestrutura física, todos os modais de transporte, mas também energia, gás natural. Nós tivemos muito envolvidos nessas questões que são prioritárias para o desenvolvimento do estado. Por outro lado, nós atuamos fortemente em educação, em treinamento e qualificação de trabalhadores. Então, foram anos em que tivemos uma participação expressiva no desenvolvimento de Santa Catarina. Criada em 1950, a Fiesc tem como missão promover a competitividade da indústria de Santa Catarina de forma sustentável e inovadora. Atualmente, mais de 50 mil empresas integram o setor industrial do estado. São cerca de 800 mil trabalhadores, que atuam na geração de 1/3 de toda a riqueza produzida em solo catarinense. Um setor com muitos desafios para crescer ainda mais. Nós temos o 4º parque industrial brasileiro em termos de indústria de transformação, o 5º em número de trabalhadores, temos uma indústria que investe, que inova. Os nossos desafios é nos mantermos competitivos. O custo de produção hoje no Brasil está muito elevado e nós precisamos realmente, a indústria cada vez precisa inovar mais e a Fiesc tem procurado contribuir para a melhoria da competitividade da indústria catarinense. Vários parlamentares participaram da sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa. O deputado Leonel Pavan, do PSDB, foi quem conduziu a cerimônia. Bom, a Fiesc é a grande propulsora da economia de Santa Catarina e na geração de empregos, e também para o nosso Brasil. E esta homenagem que a Assembleia Legislativa presta à Fiesc é justa e da maior importância. A UDESC completou meio século de história esta semana. A instituição pública que leva ensino superior gratuito e de qualidade a todas as regiões de Santa Catarina é considerada a 4ª melhor universidade estadual do Brasil e a 18ª no geral entre 192 avaliadas pelo Ministério da Educação. A importância dessa universidade para o ensino superior do estado pode ser verificada nos números, que impressionam. A UDESC chega aos 50 anos com uma estrutura multicamp com 12 unidades distribuídas em 10 cidades de Santa Catarina, além de 27 polos de apoio presencial para o ensino à distância, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Atualmente, são 15 mil alunos distribuídos em 53 cursos de graduação e 38 mestrados e doutorados. Mais de 95% dos professores efetivos são mestres e doutores. A UDESC mantém 142 grupos de pesquisa certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, o CNPq. Os professores e alunos da universidade realizam cerca de 500 ações de extensão por ano em diversas áreas para levar o conhecimento obtido no ensino e na pesquisa ao público externo. As ações gratuitas beneficiam mais de 600 mil pessoas anualmente. E o Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Até lá.